Testando. Alô, alô. 1, 2, 3, teste, teste. Tá torto essa merda aqui, velho. Que agonia. Eu tenho um toque, mano. Tá torto isso aqui. Eu tenho um toque, velho. Aí, ó. Peraí. Enfim, cara. Todo mundo um dia já deve ter se perguntado. Cara, esse óculos tá me incomodando, velho. Todo mundo um dia já deve ter se perguntado por que os times brasileiros e sul-americanos não conseguem segurar as suas joias, as suas promessas, ou por que o Palmeiras não consegue segurar o Endrick por mais tempo, não conseguiu segurar o Gabriel Jesus por mais tempo, por que o Neymar na época do Santos não ficou bem mais tempo no Brasil, por que o Flamengo não conseguiu segurar Vinícius Júnior e Paquetá. Parece óbvio, né, a resposta, e realmente é até fácil, né, se a gente for parar pra ter uma análise um pouco mais aprofundada, coisa que a gente vai fazer aqui hoje, porque esse canal é cultura, irmão, isso aqui é cultura, é informação, tranquilo? Então, hoje estamos aqui pra poder tratar com vocês e tentar explicar de forma clara o porquê que os times brasileiros e sul-americanos não conseguem investir. Eu acho que investir não é nem a palavra certa, não conseguem segurar e utilizar, né, e usufruir mais do que eles mesmos lançaram pro mundo, né, do porquê que os times brasileiros e sul-americanos não conseguem segurar as suas maiores promessas. E bom, pra começar a gente tem que ter algo em mente, cara. Sim, o Brasil é o país do futebol, por mais que não esteja bem, né, cara, por mais que a seleção brasileira não esteja bem, por mais que o Brasil não tenha ido para as Olimpíadas, o que é, cara, uma vergonha. Mano, inclusive já vou até entrar em outro assunto, nada a ver com o que a gente tá falando. Cara, o futebol olímpico masculino já é uma merda de se assistir. Quando não tem Brasil, eu nem sei o que tá rolando. Eu nem sei em que fase tá, eu nem sei quem tá bem, quem tá mal. Enfim, só um desabafo. Vamos voltar pro vídeo aí. Enfim, cara, o país do futebol, sim, ainda é o Brasil, tá? Não foi o país que criou o futebol, né? Como dizem que foi os ingleses, beleza. Foi os ingleses, mas o país do futebol, o país que gera mais talentos, que revela mais jogadores assim pro futebol mundial com extrema categoria, é o Brasil, irmão. Isso é óbvio. Tanto se a gente for olhar isso, se a gente for montar um top 10, um top 15 de melhores jogadores da história do futebol, cara, a maioria é brasileiro. Nesse top 10, top 15 tem facilmente Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Romário, Zico, Rivaldo, entre outros, cara. Nas laterais tem Cafu, Roberto Carlos. Então assim, a gente é repleto e foi repleto de craques na história do futebol e obviamente hoje em dia temos ele, cara, um gênio chamado Neymar Júnior. Então assim, sim, cara, o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país que revela mais jogadores pro futebol mundial, mas o porquê que o Brasil não consegue segurar esses caras? Por que esses caras, quando já se revelam, já são revelados, já sobem pro profissional, já são comprados pro exterior, já são comprados pra Europa, eles não conseguem virar ídolos de forma assim inconstante? Por que eles não conseguem virar ídolos no seu time, jogando bola no seu time, ganhando títulos com o seu time? Raramente isso acontece. E bom, pra entender um pouco mais, vamos voltar lá pra 2011, cara, o ano em que que o maior talento da atualidade no futebol mundial, não é o melhor atualmente, né, enfim, até porque a gente tem o Vinícius Júnior aí voando, mas qual é o principal jogador do Brasil na nossa geração? É o Neymar. E foi o ano em que ele encantou o planeta, né, ok? Que já surgiu ali em 2010, jogando muita bola, mas 2011 foi o ano em que ele espantou o mundo com seu futebol, fazendo chover aqui no Brasil e ganhando sim Libertadores, enfim, sendo o rei da América, o principal craque do Santos, e também do Brasil, da América do Sul, ganhando Copa do Brasil. Então talvez o Neymar ele tenha sido o último grande jogador brasileiro e talvez, enfim, sul-americano que tenha conseguido subir pro profissional e ainda se render e mostrar futebol e trazer títulos importantes, virar ídolo no seu time onde ele foi criado. Talvez o Neymar tenha sido o último, né, que tenha conseguido esse feito. Depois tivemos outros diversos jogadores aqui no Brasil, como o Vinícius Júnior, que tá voando hoje, o Paquetá, que tá jogando muita bola, enfim, agora recentemente o Endrick, o Estevão, mais atrás o Gabriel Jesus. Então assim, sim, a gente teve diversas promessas, porém nenhuma delas se consagraram ídolos eternos, ídolos enormes e que, sabe, fizeram chover aqui no Brasil. E o porquê disso tudo tem explicação. E é claro que eu falo do Brasil, mas na Argentina também tem diversos casos. Recentemente teve o Julián Álvares, que beleza, subiu, jogou muita bola na Libertadores pelo River Plate, mas já foi vendido. Teve também recentemente o caso do Almada, né, que acabou de chegar no Botafogo com a maior contratação da história do futebol brasileiro, mas que já vai sair, já vai ser vendido, já vou explicar isso pra vocês também. Calma, calma, tá afobado, irmão? Vem devagar, vem devagar. E bom, cara, o primeiro grande motivo disso tudo acontecer, de quando uma joia já sobe profissional, já é
é vendido? É o óbvio, dinheiros, cara. As condições financeiras dos times brasileiros e sul-americanos não se medem na balança com a Europa, não se medem na balança com com a La Liga, com a Premier League, com o Campeonato Italiano. Não tem como medir, não tem como comparar, cara. Assim, é uma distância assim gigantesca. Quando eu falo que a diferença é muito grande, eu estou falando tanto salarial quanto valor mesmo de transferência, cara. Nenhum time no Brasil vai recusar uma proposta de 20, 25 milhões de euros por algum atleta. É quase impossível. Talvez as equipes que tenham condições de, não vou dizer de segurar, mas de talvez tentar ganhar um pouco mais em cima, de fazer um jogo duro, seja Flamengo e Palmeiras, principalmente o Flamengo. Fora isso, qualquer equipe vai aceitar uma merreca, entre aspas, dessa, que aqui no Brasil não é merreca, aqui no Brasil é um valor astronômico, mas que pra Europa... não, é um valor de pinga. E o motivo disso tudo é claro, velho. A Europa é o principal palco do futebol mundial, é onde os maiores investidores estão, é onde todos os olhos estão plantados para o futebol europeu, plantado para a Premier League, para o campeonato espanhol, para o campeonato italiano, para a UEFA Champions League. Isso é óbvio que acontecer, óbvio que a Europa é o país... país é foda, né? É o continente mais rico do futebol, claro, tem a Arábia agora, mas eu tô falando de futebol, tá, cara? A Arábia é outro esporte, pelo amor, que coisa feia. A Europa sempre vai ser o principal palco do futebol mundial e, cara, enfim, o valor que a Europa tem condições de pagar, um valor que um time mediano, um time de zona de rebaixamento da Premier League, cotado pra ser rebaixado, tem condições de pagar um jogador, é 2, 3 vezes mais do que ele recebe aqui no Brasil. Então é óbvio que o dinheiro conta e conta muito. Outro ponto muito importante são as questões de estruturas, e quando eu falo estrutura é contando tudo, vai desde estádio, desde as condições do gramado, desde do CT de treinamento, desde o departamento médico, desde a segurança do jogador, tudo isso influencia. E é óbvio, cara, que se o jogador tá na Inglaterra, por exemplo, e perde um pênalti decisivo, sei lá, pipoca no jogo, perde um gol na cara, rebaixa o time, é responsável por rebaixar o seu time, a pressão que ele vai receber na Inglaterra é muito menor do que a pressão que ele vai receber jogando num time carioca, por exemplo, num time paulista. Então isso é óbvio, cara. Aqui você comete um erro, você tem a sua família ameaçada de morte, você é ameaçado, você recebe críticas e críticas assim, que passam dos limites. Então tudo isso influencia para um jogador não querer permanecer aqui no Brasil. E a questão também do departamento médico, da segurança do jogador, não só com essa questão de fãs, de torcedores, da mídia e tal. O departamento médico na Europa costuma ser muito mais, muito mais valorizado, cara. Uma lesão que você normalmente demoraria 1 ano pra voltar aqui no Brasil, lá na Europa você demora 6, 7 meses, o que pode parecer uma diferença pouca, mas, irmão, pra um jogador de futebol, 1 mês equivale a 1 ano, é muita coisa. E é óbvio que as condições do gramado, europeu dá de 10-0 no Brasil, até porque aqui no Brasil, se tiver 1 ou 2 gramados que prestam, é loucura, cara. Tem muito gramado sintético, os que não são sintéticos normalmente não prestam, e é isso, cara. O jogador pra se machucar é muito mais fácil, as condições também técnicas aqui é muito mais difícil do que na Europa. Na Europa é 99,9% dos times europeus, cara, um time da 4ª divisão da Inglaterra joga num tapete, então é óbvio que sim, a preferência normalmente vai ser por jogar na Europa, por tudo que eu acabei de falar, e claro, pelos gramados, pelo CT de treinamento, pelas estruturas, cara. Na Europa é tudo mais fácil que eu falo pra você se adaptar, né, pra você poder virar um jogador de alto nível, mas é claro que o nível também, o sarrafo é outro, o nível é maior por tudo isso que eu tô falando, pelo maior investimento, pela maior estrutura, pela maior visibilidade. Tudo isso na Europa te dá mais oportunidades e mais condições de você se tornar um grande jogador, mas ao mesmo tempo tem mais grandes jogadores, então o sarrafo é muito maior. Outro ponto muito importante que mescla tudo isso que eu acabei de falar é a questão da visibilidade, irmão. Vamos supor que você é um baita jogador que deita e rola jogando na Libertadores. Você vai ser, incrível, cara. Você vai ser visto por toda a América do Sul e por uma parte do futebol europeu que acompanha a América do Sul. Agora, se você deita e rola na Champions, o planeta te viu. Todo mundo acompanha a Champions League, todo mundo acompanha o futebol europeu. Cara, o palco do futebol europeu é o palco mais aclamado do futebol mundial. Então, se você tá jogando muita bola na Premier League, o mundo inteiro tá sabendo disso. Agora, se você tá jogando muita bola no Brasileirão,
é uma bolha que sabe disso. Se você joga bem, se você tá numa boa fase, num time mediano da Inglaterra, num time mediano da Itália, da Espanha, as chances de você ser convocado, de você ganhar mais prestígio é muito maior do que se você estiver destruindo no futebol brasileiro. Tudo isso conta, óbvio. É claro que nem sempre isso é positivo, até porque a gente sabe que às vezes a mídia baba até demais, né, pô? Um cara que vem jogando muita bola aqui no futebol brasileiro. Lembrando, tá? Eu tô, enfim, usando o Brasil como exemplo pra poder ficar mais fácil, a gente entende mais. Só que, cara, eu falo de Brasil, mas equivale a mesma coisa pra Argentina, Colômbia, Uruguai, qualquer país sul-americano, tranquilo? Enfim, cara, então normalmente um cara que tá jogando muita bola aqui no Brasil não é tão visto quanto um cara que tá num time brigando pra não ser rebaixado na Premier League. Isso é muito ruim, obviamente, porém dá pra entender. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. A Europa sempre vai ser mais aclamada. Então sim, eu acho que se a gente juntar tudo isso que eu acabei de falar e que eu expliquei pra vocês, o maior fator seja, claro, a questão financeira, até porque uma joia do Palmeiras, um Endrick, um Estevão, surge, já vem um Real Madrid, já vem um Chelsea, vem um Barcelona, vem, enfim, um Manchester City, pagando 30, 40, 50 milhões de euros por uma joia, por uma promessa que nem sequer, às vezes, estreou no profissional. E como que um time do Brasil vai recusar uma proposta dessa? É impossível. Não dá para um time do Brasil recusar uma proposta de 30 milhões de euros. Não dá, cara. Cara, um valor desse, você muda completamente o patamar da equipe se o dinheiro, obviamente, for bem gerido. Então, sim, o dinheiro a gente pode trazer como o principal fator do porquê que um jogador escolhe ser vendido, do porquê que as equipes não conseguem segurar os seus atletas, as suas maiores promessas. E, óbvio, depois do dinheiro, entra as questões estruturais, entra as questões midiáticas, entra também as questões de seguranças. Então, assim, eu acho que não tem muita dúvida, é muita explicação, muito mais o que falar, né? Sobre o porquê que os times brasileiros e sul-americanos não conseguem segurar suas joias. Claro, o futebol brasileiro é maravilhoso, o futebol brasileiro tem muito potencial. Infelizmente, a nossa Confederação Brasileira de Futebol, a famosa CBF, não investe corretamente. É ruim, é péssima, é medíocre. Então, não conseguem valorizar mais o futebol brasileiro. Porém, temos muito potencial e joias surgindo. Mas, infelizmente, esse ciclo vai ser infinito. Vai surgir uma joia no Flamengo, vai ser vendido para a Europa. Vai surgir uma no Palmeiras, vai para a Europa. Vai surgir uma no Santos, no Corinthians, no São Paulo. Vai todo mundo para a Europa, porque o Brasil, pelo jeito, enfim, pelo andar da carruagem, pela CBF, nunca vai ter condições financeiras e estruturais de manter um atleta tão promissor como esse.